Bem-vindos a mais um episódio do Vidas em Paralelo, um podcast com história. Este podcast que junta João Gouveia Monteiro, historiador, professor, também já um bocadinho na reforma, não é, professor? Sim, infelizmente. E o jornalista Ricardo Venâncio, hoje para um tema muito especial, porque se há nome que se ajusta a um período histórico em termos de investigação é o de João Gouveia Monteiro. Hoje vamos falar de duas personagens que marcam de forma intensa a vida de Portugal, a vida da história de Portugal, que são Dom João I e Dom Nuno Alves Pereira, um par que coincidiu no tempo, que trabalharam juntos, que acabaram de alguma forma por construir Portugal. Obviamente foram muitas as pessoas e muitas, até muitas vezes alguns anónimos que ajudaram a construir este país, mas estes dois nomes são sempre aqueles dois nomes que vêm à tona quando se fala na independência de Portugal, na construção do país, e há muitos factos que os envolvem, há também muitos mitos que os envolvem. E professor, bom dia. Bom dia. Porque é que obviamente estas personagens, estes dois homens, têm este peso na história de Portugal? Bom, a seguir ao Alexandre e ao César, pareceu-me que era um dueto suficientemente digno. São duas personagens extraordinárias, porque com cerca de 20 anos, pouco mais de 20 anos, se envolvem numa missão que parecia ser uma missão impossível, disputando o trono de Portugal para o mestre Davis, conquistando o poder em 1385, segurando essa posição nos anos seguintes e com isso consumando a transição da primeira para a segunda dinastia portuguesas, o que conduziu, como bem se sabe, a uma transformação muito significativa da própria história de Portugal. Estes dois homens que estão interligados de múltiplas formas, e é isso que vamos falar aqui um pouco, mas eu até diria que se há um período que há uma pessoa que percebe bem e que estudou bem estas figuras, este rei e este seu condestável, foi o professor João Gouveia Monteiro. Portanto, teremos certamente o prazer de explorar todos ou muitos dos episódios que envolveram estes dois homens e a sociedade portuguesa da época. Por isso, se os outros episódios acabámos por demorar mais do que uma hora, que era um pouco aquilo que pensámos e que acabou por dar mais do que um episódio, hoje então neste início é um bocado uma aventura e tentar perceber quanto tempo é que vamos demorar, porque se há personagens, como eu dizia, que podemos explorar com o professor João Gouveia Monteiro, de facto são estes dois homens, Dom João I e Nuno Alves Pereira. Mas isto tudo começa, e se calhar perguntando ao professor, há todo um contexto à volta de Dom João I, até não só na própria história da Península Ibérica, mas em termos europeus há aqui há um contexto muito difícil, há um século XIV muito difícil, não é? Sim, sem dúvida. É preciso situar as personagens sempre no tempo e no espaço. Estamos na segunda metade do século XIV e estamos num espaço que, mais do que português, é ibérico e até europeu, como muito bem disse. E esse tempo, no fundo estou a reportar-me aqui sobretudo ao último quartel do século XIV, é um tempo de grande instabilidade em diversos domínios. Desde logo está ainda em curso a Guerra dos 100 Anos, que tinha começado em 1337 e que acabará só em meados do século XV, e isso não foi apenas uma disputa entre a França e a Inglaterra, foi bastante mais alargada do que isso. Cada um trouxe para a cena do conflito os seus aliados naturais, e isso implicou envolvimentos ibéricos também importantes, nomeadamente por causa do apoio marítimo de Castela à causa francesa. O próprio reino de Castela, neste último quartel do século XIV, dava sinais de querer hegemonizar a sua situação à escala de toda a Península Ibérica.
portanto, colocando pessoas da sua família, da família real, da casa de Trastâmara, em todos os reinos peninsulares, e isso era também uma ameaça para os reinos mais pequenos, nomeadamente para Aragão, para Portugal. É ainda o tempo do grande cisma do Ocidente, o cisma da Igreja, um Papa em Roma e um Papa em Avignon, desde 1378, e só se resolverá em 1417, com a eleição do Papa Martinho V, e como se não bastasse, ainda há recidivas da peste negra de meados do século XIV, de vez em quando surgem surtos de peste ainda um pouco por toda a Europa, e tudo isso causa um caldo que é um caldo de grande instabilidade social, que se exprime, por exemplo, em revoltas populares que ocorrem um pouco por toda a parte. Ocorrem em França, as famosas Jacqueries, em 1358, mas também em Inglaterra, a revolta dos camponeses e de alguns clérigos contra o excesso dos impostos, ou em Itália, neste caso com os operários têxteis, os chamados Ciompi de Florença, em 1378-82, e Portugal também não escapará a nenhuma destas manifestações. Mas era muito a questão da peste, não é? Também muito, muito complicada nesta altura, um grande despovoamento de toda a Europa, não é? Sim, a peste liquidou cerca de 1/3 da população europeia, que é muitíssimo. Na verdade, isso acarretou problemas muito significativos do ponto de vista do abandono dos campos, como já bem referiu, e obrigou a um esforço suplementar que em Portugal se nota muito bem, desde logo com o rei Dom Afonso IV, sobre o qual o professor Bernardo Vasconcelos e Sousa escreveu uma valiosa biografia que legisla já no sentido de garantir o cultivo dos campos, de equilibrar os preços e os salários, e que depois, com o reinado de Dom Fernando, onde tudo começa para a história que vamos contar hoje, se irá reforçar. Todos nós aprendemos na escola o que foi a Lei das Sesmarias em 1375, obrigando os vagabundos a trabalhar, retirando as terras incultas aos seus proprietários. E com Dom Fernando, de facto, estes problemas até vão ter uma dimensão ainda mais significativa, porque o reinado do Formoso, era esse, como sabe, o seu cognome, ficou marcado por 3 guerras contra Castela, a primeira das quais ocorre logo em 1369. O Dom Fernando era rei há apenas 2 anos, até 71, depois uma segunda guerra em 72-73 e depois a última em 81-82. E se nós olharmos para a documentação das cortes portuguesas desta altura, vemos como os procuradores dos concelhos, portanto os representantes do povo, os homens bons, os notáveis das cidades e das vilas, contestam os efeitos da guerra, destruição de colheitas, de meios de produção, alta de preços, carestia, etc. Mas até foi Dom Fernando que tentou, de certa forma, tomar neste caso, era quase uma algebarrota ao contrário, não era? Ou seja, o Dom Fernando tentou ele próprio fazer valer estas guerras, foi ele próprio que as promoveu também. Sim, não é? Dom Fernando, que ficou para a história como um rei fraco, manipulado por uma mulher sedutora e um bocadinho maquiavélica, de que falaremos numa outra oportunidade, e como um rei inconstante, que mudava constantemente de opinião. É um rei que precisa de ser reavaliado e está já a ser reavaliado pela historiografia portuguesa. Na verdade, os seus esforços de alargamento do território português à custa de Castela, primeiro para norte, na Galiza, depois para leste, ou as suas mudanças de alinhamento do ponto de vista diplomático, Castela, Inglaterra, França, Aragão, são, penso eu, não um resultado da volubilidade de um rei que não sabe bem aquilo que deve fazer, mas sim do esforço do pequeno reino português para defender a sua integridade
territorial para ganhar escala e para ter capacidade de se opor às ambições hegemónicas de Castelo. E em Portugal, todo esse contexto sentia-se de uma forma também muito intensa? Sim, como disse, há aqui uma série de fatores que contribuem para isso, desde logo os fatores europeus gerais e depois também as guerras fernandinas, e depois, em cima de tudo isto, vai cair o problema político, que é a crise sucessória, isto é, a morte de Dom Fernando, a 22 de outubro de 1383, sem filho varão legítimo para lhe suceder e com a sua única filha legítima, Beatriz, casada com o rei de Castela. Tendo em conta este contexto, se calhar recuando um bocadinho atrás, é neste contexto que surge Dom João I, o mestre da Viz, e também Nuno Alves Pereira, mas recuando então um bocadinho quem era este mestre da Viz, eles partilham ambos a bastardia, não é? Sim, de facto, o que desde logo é curioso e é significativo, como já vamos ver, são filhos bastardos. O mestre Davis, filho do rei Dom Pedro I, o Dom Nuno Alves Pereira, filho do prior do hospital Álvaro Gonçalves Pereira. Só para contextualizar, o Dom João I é irmão do Dom Fernando, do rei Dom Fernando. Sim, digamos que é meio irmão de Dom Fernando, tem o mesmo pai, que é o rei Dom Pedro I. Portanto, eles partilham essa condição de bastardos e uma outra, que é a sua ligação às ordens militares, que também é sugestivo, não é? Portanto, o mestre é ele próprio o principal elemento da ordem de Avis, e no Nuno Alves Pereira a sua família está muito ligada à ordem do hospital, porque o pai de Nuno Alves e dos seus irmãos é o próprio prior do hospital. Então podemos ir buscar um bocadinho às narrativas de Fernão Lopes, a Crónica de Dom Fernando, a Crónica de Dom João I, do cronista castelhano Pero López de Ayala, também de beber um pouco numa biografia anónima do Condestável Nuno Alves Pereira, chamada História do Condestável, ou Crónica do Condestável, que se terá escrito na década de 1430, pouco depois da morte de Nuno Alves, em 1431, respingando também algumas coisas da documentação das chancelarias. Podemos lembrar rapidamente as origens, a infância e o início da adolescência destas duas figuras. Portanto, o futuro Dom João I é colocado muito jovem como prior ou mestre da Ordem da Viz, não é? Sim, ele nasceu em 1357, pensa-se que a 11 de abril de 1357. Devo dizer que sobre Dom João I há uma muito boa biografia escrita pela professora Maria Helena de Cruz de Coelho, na coleção das biografias régias do Círculo de Leitores, publicada, creio que em 2005. É filho, como já dissemos, do infante Dom Pedro, porque ele não é ainda rei. O Dom Pedro será rei muito pouco depois, será rei a 28 de maio de 57, já com 37 anos, e é naturalmente um filho bastardo. É preciso lembrar que isto acontece 2 anos e alguns meses depois do assassinato em Coimbra de Inês de Castro, e a partir daí Dom Pedro, furioso com o pai pela execução da sua amada, não mais teve uma vida sentimental, digamos assim, estável. O cronista diz que ele tinha algumas amigas com quem dormia, e desse relacionamento, no caso com uma senhora galega chamada Teresa Lourenço, resultou o nascimento deste menino, que é criado por um homem bom de Lisboa, da zona da Sé, chamado Lourenço Martins, o que aliás sugere, penso eu, um certo distanciamento relativamente à mãe, cuja pegada, não é, deixamos de seguir, e depois é colocado aos cuidados do mestre de Cristo, Nuno Freire de Andrade. Parece já haver aqui alguma intenção paterna de Dom Pedro I de o aproximar das ordens militares. E este homem, este Nuno
Freire de Andrade, percebe que há uma oportunidade quando sai de cena o mestre da Ordem de Avis, Martim do Avelar, sai de cena 7 anos depois, portanto estamos ali em 1363, 1364, digamos, quando vaga o mestrado de Avis, Nuno Freire de Andrade propõe ao rei Dom Pedro I que o novo mestre seja este filho João, apesar dele ter ainda 7 anos. Claro que o rei concorda, isso vai acabar também por levar os freiros, o cabido da Avis, a aceitar a nomeação e Dom João torna-se de facto, com esta tenra idade de 7 anos, o mestre da Ordem de Avis. Naturalmente fica sob o comando, tem um braço direito que é Fernão Rodrigues Sequeira, que mais tarde será o mestre de Avis e que era um homem de muita confiança. Mas isto revela que o Dom Pedro tinha alguma predileção por este filho? Eu acho que os filhos preferidos do Dom Pedro são os filhos da Inês de Castro, que aliás se compreende, em especial o Dom João. Vamos chegar a esta história também. E o Dom Dinis. De qualquer maneira, obviamente tem razão, ele não esqueceu este filho e tratou de assegurar o seu futuro. Ele tem os seus primeiros amores, ainda jovem, com uma senhora, pensa-se que do Alto Alentejo, da zona de Veiro, chamada Inês Pires, que virá a ser comendadeira do Mosteiro de Santos, e daí vêm a resultar 2 filhos, o primeiro chamado Afonso, que virá a ser muito mais tarde o primeiro Duque de Bragança e que virá a casar com a filha, a única ligação, filha, né, do Nuno Alves Pereira. Portanto aqui o elo de ligação começa a tornar-se mais nítido. E tem uma filha também chamada Beatriz, da qual, quando o rei ele cuidará bastante, ela fará depois um casamento bom em Inglaterra com o Conde de Arundel. Mas neste caso, neste pormenor, é muito diferente do Nuno Alves Pereira, não é? Sim e não, digamos. Porque consta que o Dom Nuno Alves Pereira nem quereria casar. Nesse aspecto, sim, mas aí também não sabemos até que ponto a ânsia do cronista por colar o Nuno Alves Pereira a uma imagem quase tutorial, modelar, do Galeás, o Cavaleiro Casto, dos romances arturianos, do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, pode ter condicionado isso. Certo é que eles atingiam a maioridade aos 14 anos e com essa idade o mestre de Avis está provavelmente já na corte régia, no fundo na corte do seu meio-irmão, Dom Fernando. Aí constrói uma grande amizade com o infante Dom João de Castro, seu meio-irmão também. Todos estes 3 eram filhos do Dom Pedro I. E o Dom Fernando lidava bem com isso? Sim, o Dom Fernando lidava bem com isso. Digamos que a bastardia régia não era propriamente um assunto tabu, nem um caso inédito no final da primeira dinastia. E agora, fazendo só aqui uma tangente, por exemplo, entre o Dom Dinis teve muitos problemas com o irmão bastardo, não foi? Dom Afonso, senhor de Porto Alegre. Portanto, sim. Mas aí porque ele tinha um senhorio no Alto Alentejo, fronteiriço, muito poderoso, e além de mais estava casado com uma grande senhora, uma grande dama de Castela, Dona Violante Manuel, e isso era particularmente explosivo. Aqui o Dom Fernando não sentia ameaça nenhuma por parte de nenhum dos irmãos, dos meios-irmãos, então? Não sentiria? Sim, não me parece, não temos notícia que, pelo menos na primeira fase desta sua convivência, isso tenha constituído um problema. É sabido que os 2 Joões, o mestre de Avis e o João de Castro, se davam particularmente bem, eram muito amigos, caçavam juntos. O Dom João de Castro era um bocadinho mais velho, 5 ou 6 anos mais velho do que o mestre de Avis, até ao momento em que comete um erro, que foi o assassinato da sua própria mulher, Maria Teles, irmã da rainha Leonor Teles. Na sequência disso acaba por se exilar em Castela e, portanto, separa-se assim do seu companheirito, o mestre de Avis, e aliás na Terceira Guerra Fernandina o Dom João de Castro
até já cerca Elvas, ao lado das tropas castelhanas. Portanto, há aí essa separação de destinos, embora talvez, pelo menos durante a primeira metade dos anos 80, essa amizade possa ter perdurado. Mas aí já levanta um bocadinho o véu sobre há aqui duas mulheres muito importantes nesta história que não falaremos tanto neste episódio por uma razão simples. Sim. É que vai ser exatamente a próxima dupla, Leonor Teles e Filipa de Lencastre, duas mulheres que têm um papel fundamental nesta crise e na vida destes homens e de todos estes acontecimentos, que vão ser então as personagens principais ou as figuras principais da próxima dupla de Vidas em Paralelo. Lembro só que no âmbito dessa intervenção o mestre David é preso durante 20 dias em Évora pela rainha Leonor Teles. Os motivos são ainda um bocadinho obscuros. Isto acontece no verão de 1382, receia mesmo perder a vida aí e portanto começa-se a apertar a malha, dando-nos a sensação, a nós que só trabalhamos com aquilo que nos deixam, com os testemunhos que nos chegam, que à medida que vamos avançando para o final do reinado de Dom Fernando e à medida que se agrava a doença do rei, que terá sido envenenado por volta de 1378 e que foi morrendo devagarinho até final de outubro de 1383, os principais protagonistas preparam o palco para depois partirem na pole position. E o mestre David e o infante Dom João de Castro faziam alguma sombra à rainha Leonor Teles. Pois ela percebeu, se calhar, que havia ali quem, tendo em conta que ele não tinha filhos varões, não é? Pronto. Mas voltando se calhar também um bocadinho aqui à agulha, o Nuno Alves Pereira também tem esta origem também bastarda e um pouco qual é o caminho que ele traça na juventude. Bom, é preciso dizer que a família Pereira é uma família que provém do ramo galego dos fidalgos de Trastâmara, da casa de Trastâmara, de que falávamos há bocadinho, que se fixou no Minho, na região de Palmeira, Santo Tirso, na primeira metade do século XII. É um tetravô do Nuno Alves Pereira chamado Rui Gonçalves, que fundou a Quintã e a honra dos Pereira em Vermoim e, portanto, o nome da linhagem vem desse topónimo Pereira. Frequentou a corte portuguesa, pelo menos está registado conforme os professores de Augusto Pizarro até cerca de 1183. No final do século XIII apaga-se-lhe o rasto dele e dos seus filhos, mas aparentemente foram alargando as suas propriedades, os seus domínios. Depois aparece-nos o bisavô do Nuno Alves Pereira, chamado Gonçalo Pires Pereira, que já é uma personagem com dimensão à escala das ordens militares, porque foi grande comendador ibérico dos hospitalários a partir de 1268. A família vai alargando as suas propriedades aos vales do Sousa, do Rio Douro, provavelmente do Rio Voga também. Não foi esse que incendiou o Castelo de Lanhoso? Pois existe uma associação de um antepassado de um Pereira exatamente à história trágica do Castelo de Lanhoso. Mas a verdade é que nós sabemos que finais do século XIII e inícios do século XIV, os Pereiras entram outra vez na ribalta da corte régia e pela via do clero, seja pela via do clero secular, seja pela via mais conventual, não é? do clero regular. De facto, há um avô do Nuno Alves chamado Gonçalo Gonçalves Pereira, que é uma personagem crucial, é um homem que se torna bispo de Lisboa e depois arcebispo de Braga, é conselheiro do rei Dom Dinis, um homem que estudou em Salamanca. Apesar de já termos a universidade em Portugal, não era raro haver colegiais portugueses a procurar a grande Universidade Ibérica de Salamanca, e que ali conheceu uma senhora chamada Teresa Vilarinho, de que veio a nascer o pai do Nuno Alves Pereira, Álvaro Gonçalves Pereira. E este, de facto, é uma personagem enorme, que foi bem estudada pela professora Paula Pinto Costa, também pelo Dr. Miguel Gomes Martins, e que se destacou muito na corte portuguesa. Ele acede ao priorado do hospital,
torna-se o homem forte da ordem do Hospital. Repare, conselheiro do rei Dom Afonso IV, do rei Dom Pedro I, do rei Dom Fernando I, o próprio rei de Castela, o Pedro Cruel de Castela, o pediu ao monarca português para ser o conselheiro durante algum tempo. Esteve na Batalha do Salado, onde teve um papel de destaque em 1340. Sabe-se que visitou Rodas, que era a sede dos hospitalários, e vai provocar uma alteração que é importante para compreendermos o resto da história e a ligação do Nuno Álvares ao Alentejo. Ele vai, digamos, transferir o centro de gravidade da Ordem do Hospital, que estava na zona de Lessa do Bailiu, para o Crato, em 1356. E daí o priorado do Crato. Sim, exatamente, daí o priorado do Crato. E ali entre o Crato e a Sertã, ele vai construir os castelos da Amieira e da Sertã e os passos de Flor da Rosa, logo ali ao lado do Crato, onde ele, aliás, está sepultado, e também o passo de Cernache do Bom Jardim, onde eu penso que provavelmente terá nascido o Nuno Álvares Pereira. O Nuno Álvares, portanto, nasce provavelmente em Cernache do Bom Jardim, eventualmente no dia 24 de junho de 1360, portanto tem apenas 3 anos de diferença relativamente ao Mestre da Visa. A diferença entre ambos é muito pouco significativa, e é um dos muitos filhos do prior Dom Álvaro Gonçalves Pereira, que terá tido mais 30 filhos ou mais. Era isso que eu ia, quando disse que era Álvaro Gonçalves Pereira, faltava o nome. O Álvaro Gonçalves Pereira disse que tinha sido muito grande na corte portuguesa e na história política portuguesa, mas também foi muito grande em termos de prole e descendência. Sim, exatamente. Entre filhos e filhas sabe-se que foram mais de 30. No caso, interessa-nos a mãe do Nuno Álvares, que era uma senhora de Elvas, provavelmente, chamava-se Iria Gonçalves do Carvalhal, e veio a ser covilheira, dizem as nossas fontes, que é, digamos, uma aia, uma iama, não tem ainda verdadeiramente o estatuto de uma camareira, da infanta Dona Beatriz, a filha do Dom Fernando e da Leonor Teles. Digamos que o que é importante, antes de os pôr em ação, sabermos já sobre o Nuno Álvares. Já sabemos provavelmente onde nasceu, e digo que terá nascido ali porque há uma série de cartas a favor de irmãos mais velhos do Nuno Álvares Pereira que o pai emite e que são ali outorgadas, escrituradas, digamos assim, na zona de Sertã, de Cernache do Bom Jardim, o que sugere que havia ali um elo da família que residia a essa distância prudente de Flor da Rosa, não é? Ter os bastardos todos no meio, no centro de gravidade da ordem do Hospital, poderia não ser confortável para o próprio prior, e é com base apenas nessa constatação que Fátima Regina Fernandes, uma investigadora brasileira, sublinhou, que nós pensamos que terá sido, e creio que com boas razões o pensamos, em Cernache do Bom Jardim. Mas o pai, digamos, cuidava também, como o Dom Pedro até de alguma forma... Sim, o pai interessou-se por eles, até no sentido, por exemplo, não só de acautelar o seu futuro com essas cartas de morgadio, digamos assim, que emite nessa zona de Sertã, Cernache do Bom Jardim, como até no sentido da sua legitimação, não é? Para apagar esse estigma da bastardia. O pai era um homem, como disse há pouco, terrivelmente influente, não é? E, portanto, tinha muita facilidade em conseguir isso do rei, e não, independentemente das mães de cada um deles, não deixou de o fazer. Vive longamente, coisa que também acontece com o Dom João I, é outro aspecto que os aproxima, não é? O Nuno Álvares morre com 71 anos aproximadamente, e o Dom João I faz um reinado extraordinariamente longo, um reinado de 1385 até 1433, quase meio século, não é? É o mais longo, o rei português que mais reinou em termos de duração. É um dos reinados mais longos da história de Portugal, se é que não é o mais longo, não é? Eles morrem já com uma idade muito avançada. Diz-se que o Dom João I
ainda montava a cavalo aos 70 anos, não é? São homens que foram também beneficiados por uma longevidade extraordinária. Em relação ao Nuno Novas Pereira, que aspecto é que teria o Nuno Novas Pereira? É interessante quando pensamos nas personagens imaginarmos, veja-se o que se fez há pouco tempo com a professora Eugénia Cunha, de reconstituição visual do rosto do Dom Dinis, não é? A partir do que foi encontrado no seu túmulo, e foi um trabalho extraordinário, muito interessante. Eu acho que depois de confrontar os vários retratos e os documentos que nos dão pistas sobre isto, que o Nuno Novas seria um homem de estatura média, não particularmente alto, como podemos ter a tendência para pensar por sabermos que foi um grande chefe militar, de rosto comprido, com a pele e o cabelo claros, o que pode surpreender, mas, por exemplo, o Dom Dinis, não é? Para o Dom Dinis também se chegou a essa conclusão, porque de facto as ligações entre as casas reinantes europeias eram grandes e todos eles tinham antepassados de regiões mais da Europa Central ou até da Europa do Norte. Não sei até que ponto, por exemplo, a presença goda na Península Ibérica também... Sim, no norte de Portugal, sobretudo, e ainda hoje se nota um bocadinho a maior densidade, digamos assim, de pessoas de pele mais clara e de cabelo mais alourado. Teria olhos expressivos, as sobrancelhas um bocadinho arqueadas e uma boca pequena. Temos assim um retrato robô, que é aquilo que é possível transmitir, enfim, pelo podcast da nossa personagem. Acrescentaria para este percurso inicial que ele vai para a corte aos 13 anos. Portanto, ele anda a acompanhar um bocadinho à distância, claro, com os seus 3 anitos, as peripécias das guerras fernandinas, neste caso da Segunda Guerra Fernandina. Estamos em 1373, a Leonor Teles acha-lhe graça, o prior deve ter ficado contente e ele entra na corte, curiosamente, como escudeiro da rainha Leonor Teles, cuja confiança irá, de certa maneira, trair, pelo menos na opinião dela, durante a crise de 1383-85. Mas também temos, se calhar, a pensar que aos 13 anos, nesta altura, não era bem a mesma coisa que aos 13 anos de hoje. Aliás, como disse há bocadinho, a maioridade aos 14 anos, que era a maioridade, inclusive, para reinarem, não é? Mas a verdade é que ainda não é um homem feito, digamos assim, ele fica entregue a um tio, que é, no fundo, o seu aio, Martim Gonçalves do Carvalhal, e é um homem que vai acompanhar durante toda a sua carreira, uma espécie de ex-libris, daqueles bravos do pelotão que estarão com o Nuno Novas durante os anos duros da guerra, este Martim Gonçalves de Carvalhal. Fez-me lembrar, se calhar, não sei se o professor, agora quando falou nisso, fazia-me lembrar, era o Alfred de Bruce Wayne. Para quem conhece a mitologia do Batman, era um bocadinho essa ideia do protetor, né? Foi um grande apoio para ele, sobretudo numa fase inicial. E depois, quando tem 16 anos, estamos em 1376, o pai e o rei pressionam-no para ele casar com uma senhora minhota, que tinha, chamada Leonor de Alvim, que tinha acabado de enviuvar de um rico fidalgo do norte, chamado Vasco Gonçalves Barroso. É aí que o Nuno Novas, na versão do Fernão Lopes, terá resistido um pouco, e não seria só por querer ser casto tanto quanto o Galaiás do romance arturiano, mas porque de facto aos 16 anos ele podia ter vontade de fazer outra coisa, de se adestrar nas armas, de caçar, de folgar com os rapazes da sua idade e não propriamente se comprometer através de um casamento que inclusive o levou a ir viver para o Minho, para as terras de Baston, a Quinta da Pedraça, na zona de Cabeceiras, onde esteve durante alguns anos e onde nasceram os seus 3 filhos, não é? 2 varões que morreram muito cedo e a Beatriz, que sobreviveu e que virá a ser a menina mais prendada do reino, não é? Porque ele fará uma fortuna colossal e a Beatriz será, como dissemos há bocadinho, a esposa do bastardo Dom João I, outro link entre eles. Mas foi a Leonor Alvim,
eu agora recordo também no Castelo Santa Maria da Feira, não sei se é ela exatamente que tem uma ligação ao Castelo Santa Maria da Feira, mas este casamento, ela teria alguns dotes que promoveram este casamento, ou que o pai também eventualmente promovesse esse casamento. A Leonor de Alvim. Sim, era de uma família com algum poder, não era? Eu acho que sim, eles eram ricos. Não é? Vasco Gonçalves Barroso e a Leonor de Alvim eram ricos, e se bem que o Nuno Álvares Pereira tenha recebido logo algum património, por exemplo, na zona de Alter do Chão, a somar, quando entrou para a corte aos 13 anos, com o casamento com esta Leonor de Alvim, que ele, no fundo, alarga as suas propriedades e se torna verdadeiramente um senhor feudal. Aliás, o Fernão Lopes, que gosta muito dele, eu acho que o Nuno Álvares é verdadeiramente o herói das crónicas do Fernão Lopes, mais até do que o rei, apesar de se chamar a Crónica de Dom João I. Diz que o Nuno Álvares, nesta sua juventude, os seus 16, 17, 18 anos, pisava um bocadinho o risco, passava um bocadinho além das marcas no exercício das suas prerrogativas de senhor feudal nesses seus domínios na zona das terras de Basta, em particular. Tratava mal os servos de cabeceiras. Tratava mal os servos, era? Em geral, para um cronista dizer isto, acho que o sentido pode ser um bocadinho esse, não é? Portanto, os senhores feudais tinham esta propensão para o abuso nas cobranças fiscais, para uma certa pressão sobre os camponeses, no fundo, no quadro que nós há bocadinho estávamos a radiografar de crise no conjunto do Ocidente Europeu. Temos que ter um bocadinho essa presença de espírito, que estamos numa altura muito difícil. Exatamente, não podemos nunca esquecer. A história de Portugal não se compreende se não olharmos para além dela, não é? Para a Península Ibérica, pelo menos, mas possível até um bocadinho mais longe do que isso. De qualquer maneira, ele não esteve assim tanto tempo no Minho, porque quando começa a Terceira Guerra Fernandina, em 1381, o rei Dom Fernando convoca os seus vassalos para Lisboa e distribui-os pelas frontarias, não é? Que são os comandos militares de emergência, que entende para ter sucesso nessa guerra. E Nuno Álvares vem, portanto, 5 anos depois de se casar, ele está a voltar para Lisboa e a colocar-se ao serviço do rei para a Terceira Guerra contra Castelo. 5 anos depois, 21 anos. Sim, tem 21 anos nesta altura, e esta guerra tem uma particularidade interessante, é que vão estar ingleses, não é? Muitos mercenários ingleses que vieram com o Conde de Cambridge, no quadro da aliança que Dom Fernando estabeleceu, até através do Conde João Fernandes Andeiro, de que muito falaremos no próximo episódio, e também já hoje um bocadinho, e eu acho que a atualização, a reciclagem militar do Nuno Álvares Pereira pode ter-se feito também aqui neste ambiente de veteranos da Guerra dos 100 Anos, que estavam aqui a dar uma mãozinha ao rei português e a ser pagos para isso, porque eram mercenários, mas que tinham estado em grandes combates da Guerra dos 100 Anos e que sabiam os últimos segredos da tática militar, em que os ingleses davam cartas em França, nas batalhas de Crécy, de Poitiers, nas décadas anteriores aos Barrota. Portanto, ele, de facto, Fernão Lopes descreve-o nesta altura, com os seus 21 anos, com muita ousadia e muita coragem em combates contra castelhanos, na zona de Santos, até na zona ribeirinha, e está ali, percebe-se o protótipo do grande general que virá a ser a curto prazo. E, portanto, podemos deixá-los aqui neste ponto, não é? Com os seus, um com 21, outro com 24 anos, à espera que se abra a caixa de Pandora, que foi a assinatura do Tratado de Salvaterra de Magos em 2 de abril, se não erro, de 1383, que prevê que, morrendo Dom Fernando, como toda a gente já tinha percebido que iria acontecer em breve, que a transição se faria para a rainha Leonor Teles, que ficaria como regente, até que um filho do casamento que se estava ali a celebrar também em Salvaterra de Magos, em abril de 83, de Juan I de Castela com Beatriz de Portugal, nascesse um filho varão,
que atingisse a tal maioridade dos 14 anos para governar. Os nobres, os conselhos, juraram este tratado, todos eles, os castelhanos também da parte deles. O casamento fez-se com bodas em Elvas, em Badajoz também, de uma forma bastante solene. O Dom Fernando acautelou o mais que pôde a não união das duas coroas. Mas isso era possível, professor? Do ponto de vista diplomático, sim, nós podemos pôr num papel aquilo que quisermos, não é? E ele, portanto, obrigou o rei de Castela para aceitar o casamento com a sua própria filha. Que ela era jovem, não é? Muito... Sim, era jovem, ela tinha 10 anos, não é? Ela nasceu em 73, portanto estamos em 83, ela tinha cerca de 10 anos, portanto... digamos que do ponto de vista jurídico ou diplomático as coisas estavam o mais acauteladas, o mais blindadas que poderiam estar, já com o rei acamado, que não pôde participar em todos os passos destas conversas, e quando participou era no seu próprio quarto, na sua câmara, que se juntavam os embaixadores de uma parte e da outra, as coisas estavam blindadas, mas depois a realidade ultrapassou claramente aquilo que estava previsto. Mas, portanto, quando chegamos ali a final de outubro de 83, à morte de Dom Fernando, é a grande expectativa destes dois bastardos amigos, não é? Relativamente ao que vai acontecer. Mas se calhar há aqui uma coisa importante para quem nos está a ouvir e que pode não ter muito essa noção. Quando se fala deste acordo, deste tratado, e que o rei Dom Fernando tentou blindar a questão da união dos dois países, se calhar o sentimento nacional naquela altura não tem nada a ver com o sentimento nacional que existe hoje, não é? Sim, claro. Eu acho que o sentimento nacional é uma coisa que se vai começar a construir, sobretudo, a partir dos meados do século XV, já se nota bastante nas crónicas do Fernão Lopes. Não é a partir deste momento. Mas estamos ainda um bocadinho cedo, não é? Nesta altura, bem, para já a nobreza portuguesa era uma nobreza que circulava bastante por toda a Península Ibérica, e o inverso também é verdadeiro. Portanto, a ideia de uma separação rigorosa entre Portugal, Castela, Aragão, Navarra e até Granada não é inteiramente verdadeira, não é? Há fluxos migratórios muito constantes e até, em alguns casos, intensos, de cá para lá e de lá para cá, que diluem bastante essas barreiras, não é? E há verdadeiramente famílias, no fundo os Pereiras também são um desses exemplos, como já vimos, não é? São um ramo galego dos fidalgos de Trastâmara que se estabelece no Minho, ou os Teles de Menezes, como veremos quando falarmos da Leonor, não é? Que têm até ligações aos dois reinos e às vezes até às duas casas reinantes, à casa reinante de Portugal e de Castela. Portanto, mais do que esse sentimento patriótico ainda muito incipiente, eu acho que contam outras coisas, não é? Contam os interesses individuais ou do pequeno grupo, os interesses das linhagens. Portanto, há outras coisas que temos que ponderar para não cairmos na tentação de retroprojetar sobre o século XIV valores que são bastante mais tardios. Portanto, então, morre o rei, há este tratado, há este casamento. Que peças se começam então a mover neste momento? Dom João I já estava presente na equação nesta altura? Não, penso que não. Portanto, eles percebem... Quando morre o rei, percebem que há aqui a grande oportunidade, que está tudo em aberto. Mas quem percebe neste momento? Neste momento acho que percebem todos os atores. A Leonor Teles agarra-se àquilo que o Tratado de Salvaterra de Magos reserva para ela e tem a expectativa de uma regência longa, de 14, mais a criança ainda não tinha nascido, a Beatriz tinha 10 anos, portanto ela teria 15, 16 anos pela frente, no mínimo, como regente de Portugal. O rei de Castela está amarrado pelos
trautos, como se dizia, pelos acordos, pelos tratados, mas não esconde a sua sede que a coisa aconteça mais depressa do que aquilo que estava previsto. E depois há uma série de nobres, de nobreza portuguesa, descontente com o ordenamento social que se vive naquela altura, até porque, repare, é importante dizer isto, no final do reinado de Dom Fernando, os poucos títulos de nobreza que existem em Portugal, meia dúzia de títulos de nobreza, como bem lembrou a professora Maria José Pimenta Ferro, depois o professor José Matoso, estão nas mãos de exilados castelhanos e galegos, porque a Leonor Teles tinha conseguido, durante a sua coabitação e cogestão do reino com Dom Fernando, distribuir as prendas principais por gente dessas famílias, não é? E, portanto, isso deixou um certo descontentamento, isso fraturou um pouco a nobreza de Portugal, não é? E alimentou rancores surdos, invejas, que vão explodir quando o rei desaparece de cena e não tem um sucessor varão legítimo para lhe suceder imediatamente, e o que há é um acordo que se pode respeitar ou não. E, portanto, o Dom João I e o Dom Nuno, aqui neste momento, também já vai aparecendo. Ele tem já a Batalha dos Atoleiros, é ainda na prévia, 6 de abril de 84, é um bocadinho, mas acontecem muitas coisas até lá. Pronto, mas no tempo que ele está no Alentejo, digamos, previamente a este momento, o que é que ele vai fazendo? Ele está basicamente em Lisboa, não é? Portanto, ele veio do Minho para a Terceira Guerra Fernandina, e a Terceira Guerra Fernandina prolonga-se até praticamente a assinatura do Tratado de Salvaterra de Magos. Portanto, ele acompanha as bodas do rei de Castela com a Beatriz. Portanto, ele aqui está ainda mais na zona da cidade de Lisboa. Aqui o protagonismo principal vai ser do mestre Davis, que é mais velho e tem mais estatuto, não é? E há um grande descontentamento, sobretudo relativamente à influência que o Conde de Ourém e o Conde João Fernandes de Andeiro têm na corte portuguesa. Eu acho que, independentemente do que acontece depois, eu acho que o Andeiro era visto como uma espécie de inimigo comum. E há uma conspiração, portanto, a Leonor Teles convoca os nobres para se juntarem numas exéquias solenes pelo Dom Fernando um mês depois dele morrer, portanto, em finais de novembro de 1383, e os nobres estão ali uns com os outros concebem um plano que reúne o mestre Davis, um tio do Nuno Alves Pereira, um irmão da Leonor Teles, João Afonso Telo IV, para matar o Conde Andeiro. Esse era o objetivo, tirar de cena esse homem. Mas quem é que gera digamos, esse plano? São eles, estes que eu identifiquei, okay. E poucos mais com quem eles querem partilhar esta ideia. Claro que o Fernão Lopes acicata um pouco este tema, dizendo que há ali uma relação adúltera entre a Leonor Teles e o Conde Andeiro que envergonhava a nobreza portuguesa, mas eu penso que, independentemente disso, que podemos analisar num outro programa, há mais do que isso, não é? O Andeiro tinha sido o arquiteto da aliança de Dom Fernando com os ingleses primeiro, com os castelhanos depois, não era uma figura grada na corte portuguesa, e era qualquer que fosse a solução que se viesse a impor no terreno, seja a de Salvaterra de Magos, seja outra. Aliás, Salvaterra de Magos foi em grande parte negociado pelo Conde João Fernandes Andeiro, que era homem de confiança de Dom Fernando, não só Salvaterra, como um acordo imediatamente anterior assinado em Castela, em Pinto, ele teve aí grande destaque também. O Conde Andeiro era, digamos, o alvo a bater. E é isso que acontece, matam o Conde Andeiro, o mestre Davis, com a cumplicidade do Rui Pereira, o tio do Nuno Álvares, e com o conhecimento do irmão da própria rainha. Eles vão ao Paço de Rainha em Lisboa e liquidam o Conde João Fernandes Andeiro. Antes só de falar desse episódio, queria só que o professor colocasse aqui qual é que era o cenário. Morre o Dom Fernando, temos uma hipótese que é
a Dona Beatriz com o Juan I de Castela. Quais são as outras hipóteses? Nesse momento não há. Quando morre o Dom Fernando, as outras hipóteses são as hipóteses que a Revolução ditar. Mas neste momento ainda não existe verdadeiramente revolução. A morte do Andeiro não anula só por si o acordo de Salvaterra de Magos. Retirou-se de cena o principal valido da Leonor Teles. Mas o acordo, em teoria, o acordo de Salvaterra de Magos continuou em vigor. Sim, mas isso seria o oficial, mas nós, além da Dona Beatriz, temos o Dom João I, bastardo, né, do Dom Pedro, e temos os Castro também. Sim, isso são cenários que se vão identificar são dois, melhor. Né, os Castro, o João e o Dinis. Essas alternativas vão se identificando melhor à medida que o cenário se vai radicalizando. Há elementos que são muito contraditórios aqui e que nós não podemos verificar, porque a história não se pode meter numa proveta e fazer um teste, não é? Mas, por exemplo, o cronista castelhano, que é testemunho ocular destes acontecimentos, é o cronista do rei de Castela, virá a ser chanceler-mor de Castela, Pero López de Ayala, diz, posso ler aqui uma citação do capítulo 7 do ano 1383 do Ayala, em que diz: no mês de outubro, o rei de Castela teve notícias de como era morto Dom Fernando de Portugal, o seu sogro, e recebeu cartas de grandes homens do reino de Portugal em que lhe faziam saber isto e em que lhe pediam por mercê que fosse para Portugal. E acrescenta o Ayala, isto é que é importante: e o primeiro homem do reino de Portugal que escreveu a dizer que o rei de Dom Fernando era finado e a pedir ao rei de Castela que apressasse o seu caminho para ir tomar o reino de Portugal que pertencia de direito à rainha Dona Beatriz, sua mulher, foi Dom João Mestre Davis, irmão do rei Dom Fernando de Portugal. Se isto for verdade, e alguns grandes historiadores portugueses admitiram que isto possa ser verdade, não é? A nossa maneira de contar a história, e a tal questão do nacionalismo que o Ricardo há bocadinho referia, tem que ser bastante matizada. Portanto, sabemos que há aqui uma contradição essencial, que é a contradição entre o tratado que todos haviam jurado, não é? E a realidade de ninguém quer verdadeiramente cumprir esse tratado. De qualquer maneira, logo a seguir à morte do Conde Andeiro, há uma erupção revolucionária em Lisboa. O processo foge do controle daqueles que tinham arquitetado a conjura da eliminação do conde. Então, deixe-me só puxá-lo atrás. Então, o Andeiro era um alvo, e como é que se procedeu? O que é que aconteceu ali? É o próprio Dom João I que acaba por matar o Conde Andeiro. Eles estavam com serviço, digamos, militar distribuído, e ele junta-se com um grupo grande de homens de armas, e depois finge que vai embora e regressa ao paço com eles, e no paço apanha o Andeiro e os seus homens desarmados e desprevenidos, e a rainha também. Isola o Conde Andeiro dizendo que precisa de falar com ele, troca umas palavras com ele e depois dá-lhe um golpe na cabeça, e ele fica meio atordoado, mas não morto, e outro dos conspiradores, possivelmente o Rui Pereira, o tio do Nuno Alves, acaba com o Conde, dando-lhe umas tocadas em zonas vitais. E a seguir a isto há uma espécie de alguns enganos, não é? A seguir a isto há uma certa galvanização da população de Lisboa feita por outro dos conspiradores, um homem chamado Álvaro Paes. É aí que aparece a ideia tradicional do acorram ao paço que matam um mestre, quando estava exatamente a acontecer o contrário. O mestre é que estava a matar o Andeiro. Há quem diga que é a primeira fake news da história de Portugal. E de facto essa mobilização militar popular servia, digamos, para consolidar aquele ato, mas a narrativa de Fernão Lopes é muito curiosa. Diz que fizeram aquilo e depois os conspiradores foram almoçar juntos, o que é muito interessante, porque o Fernão Lopes associa sempre comida e morte, constante nas suas crónicas, não é? Curioso. O apetite é um sinal de vida. Ainda hoje os médicos nos perguntam: mas você tem apetite? Não é? E aqui é um dos quadros, digamos, uma das cenas em que ele faz isso. E vamos fazer o quê?
não conseguiram controlar o movimento, o que é típico das revoluções. Vamos lá ver. Tivemos o 25 de Abril, há 51 anos, não é? Em si, foi um golpe militar, não é? Que depois desaguou numa revolução popular, porque a população encheu as ruas, não é? E isso aí já não estava escapava ao controle daqueles que haviam desenhado a madrugada libertadora do 25 de Abril. E aqui aconteceu um bocadinho a mesma coisa. A população, depois de saudar o mestre que tem que ir à varanda, mostrar que está vivo, vai à Sé e atira o bispo, que era castelhano, do Alto da Sé. Em Évora vão buscar a abadesa de Évora, despem e rasgam, não é? Açoitam até ela morrer. Portanto, há uma quantidade de excessos que são cometidos e dos quais o Fernão Lopes se demarca, descreve-os, mas nota-se que com nojo pelo aquilo que está a relatar ter acontecido, o que nos obriga também a ter cuidado quando dizemos que ele é o cronista da raia miúda, o povo para ele é... Não. O golpe militar teve a marca da nobreza, foi dirigido contra o inimigo comum, mas quando o processo se radicaliza, aí vão começar a aparecer as fissuras. Em Portugal, no 1º de maio, a seguir ao 25 de Abril, toda a gente estava na rua e tinha-se abatido o inimigo comum, que era o Estado Novo. E depois, construir uma alternativa. Aí começaram a aparecer as divisões. E aqui também. O irmão da rainha, João Afonso Telo IV, de que eu há bocadinho falava, diz, não, eu isto não quero. E afasta-se do mestre e junta-se à irmã. O próprio mestre volta ao paço da rainha para lhe pedir desculpa, não de ter morto o Andeiro, mas de o ter feito na sua própria casa, digamos assim. A rainha, por uma questão de segurança, vai para Alenquer, e algures entre 9, 15, 18 de dezembro, aproximadamente. Mas deixa-me perguntar-lhe, professor, portanto, a rainha sai... Aqui o Dom João I já se está a assumir como um pretendente? Ainda não. É isso que eu agora talvez valha a pena explicar. Ela vai para Alenquer e aqueles que tinham conspirado a morte do Andeiro, o mestre Davis e os seus colaboradores mais próximos, eventualmente com algum incitamento do próprio Nuno Álvares, embora um bocadinho mais à distância, que ele ainda não está em pé de igualdade como ator político com os outros, concebem um plano que é muito interessante, que é mandar 2 emissários, o Álvaro Paes, de que falávamos há bocadinho, e um Álvaro Gonçalves Camelo, que era um parente dos Pereiras e que tinha sido criado, aliás, no ambiente do priorado do hospital no Crato, vão a Alenquer propor à rainha Leonor Teles que case com o mestre Davis. Está a ver? Portanto, digamos que há uma tentativa de harmonização, não é? E de limitação dos estragos que a morte do Andeiro tinha provocado. E se ela tivesse casado com o mestre Davis, provavelmente teria podido continuar como regente e ter ali um apoio que se calhar era mais sólido que aquilo que ela pode ter imaginado, mas ela ficou muito ressentida com a morte do Conde Andeiro e recusou esse caminho. E, portanto, ao fazer isso, não é, as posições vão extremar-se, e vão suceder os acontecimentos. Por exemplo, no dia 13 de dezembro, o rei de Castela já está na guarda, não é? A rainha terá escrito também ao seu genro, alarmada com o que estava a acontecer, porque havia agitação popular em muito lado. Foi tentado, logo que morreu Dom Fernando, tinham tentado aclamar a Dona Beatriz como rainha e tinha havido problemas numa série de cidades. Portanto, o rei de Castela está a caminho. Em Lisboa, os partidários do mestre com Nuno Álvares Pereira, agora aqui sim já à cabeça, vão assaltar o Castelo de Lisboa e obrigar o Castelo de Lisboa a render-se, não é? E, portanto, já estamos num ambiente de radicalização mesmo do movimento. O Castelo de Lisboa ainda estaria sob controle da regente, não é? Nesse momento? Não, o Castelo, sim e não. O Castelo tinha o seu alcaide, que era o irmão da rainha,
Mas esses alcaides eram muitas vezes absentistas e tinham lá alguém por eles, não é? Um alcaide pequeno, um alcaide menor ou alcaide simplesmente, que era um homem que perguntou ao João Afonso Telo se resistia, se o vinha socorrer, e ele disse que não. O Nuno Novas deu-lhes um prazo de 40 horas, costumava-se dar uma data de dias para eles poderem averiguar junto do senhor a quem que tinha prestado a homenagem ao rei se podiam ou não entregar a praça, e o prazo foi tão curto que o João Afonso Telo disse que não dava nem sequer para selar os cavalos e chegar lá, e portanto o castelo foi entregue às forças revolucionárias. E no Nuno Pereira já está e aí o Nuno milieu... Sim, já aparece completamente integrado, portanto multiplicam-se os acontecimentos, sei lá. Deixe-me só também referir. Deixe-me só dar este exemplo. A 15 e 16 de dezembro há uma Assembleia Popular no Mosteiro de São Domingos, popular a 15, e depois já com os notáveis, um bocadinho à força, a gente com dinheiro, a oligarquia urbana de Lisboa, e a 16, que aclama o mestre Davis como regedor e defensor do reino. E, portanto, aí o mestre já se coloca numa posição de prima ou inter pares, o primeiro entre os vários que contestavam, no fundo, a solução de Salvaterra de Magos e a entrega da regência a Leonor Teles. Mas sendo que ele tinha um meio-irmão muito amigo, o Dom João de Castro também, sim, ali metido, ele se calhar primeiro teria essa intenção. Não estava cá. O rei de Castela também sabia aquilo que nós já sabemos hoje, não é? Sabia que, quando morresse o Dom Fernando, que o infante Dom João de Castro, que parece que era relativamente popular, pelo menos entre largos setores da nobreza, sobretudo da zona da Beira, e que era uma figura benquista, e que tinha aquela aura de ser filho da Inês de Castro também, da dama supliciada em Coimbra, em janeiro de 1355, podia ser um estouro. Ele, de facto, exilou-se em Castela depois do assassínio da mulher, onde a Leonor Teles poderá ter dado uma ajudita nessa ordeia, ou não, veremos isso noutra oportunidade. E o rei de Castela, quando soube que o Dom Fernando estava a morrer, se calhar até um bocadinho antes dele morrer, como bem lembrou o professor Salvador Dias Arnaud, que também estudou muito intensamente, foi talvez o primeiro investigador português que estudou verdadeiramente com intensidade este tema, o rei de Castela prendeu o infante Dom João de Castro em Castela. Portanto, ele estava fora de cena. E realmente a sua pergunta é muito pertinente, porque no início parece que o mestre está a assumir este protagonismo, comandar a conspiração, matar o andeiro, ser aclamado, deixar-se aclamar como regedor e defensor do reino. Parece que ele, no início, o terá feito em nome do seu meio-irmão e amigo, que está detido em Castela. Mas à medida que vê que ele próprio é capaz de capitalizar aquele movimento a seu favor, não é? E se vai, no fundo, e que vai aumentando o volume dos seus apoiantes e dos seus partidários, ele pensa, não, calma lá, eu tenho condições para avançar sozinho. Pensa como um político de hoje, no fundo. Não é? Tem muitas hesitações, talvez a visita a Leonor Teles, por interposta pessoa, tenha sido sinónimo de alguma dessas hesitações. Sabe-se que pensou fugir para a Inglaterra, foi convencido pelos seus mais próximos que isso não era caminho, que por muito destaque que ele tivesse eu disse Castela, quer dizer Inglaterra, fugir para a Inglaterra. Por muito destaque que ele viesse a ter em Inglaterra, nunca poderia ter aos seus pés uma cidade tão grande e próspera como Lisboa, que já tinha mais de 30 mil habitantes e era extremamente próspera do ponto de vista comercial. Chegam a dizer-lhe, olha, bom Londres é este, não é? Lisboa é melhor que Londres, ou é tão bom quanto Londres para tu ficares a isto, deixa-te lá de pensar em afastar-te. E ele realmente constitui o seu conselho, o mestre Davis, no fundo constitui o staff, a direção, um pequeno governo provisório, onde está o João da Regra, jurista formado em Bolonha, onde está já o Nuno Novas Pereira, embora com uma certa desconfiança dos mais velhos, que ele é assim um bocadinho irrequieto e muito dado às aventuras, parece muito dado às aventuras militares, e a partir daí começa
ele próprio a fazer, a partir de uma chancelaria improvisada neste Conselho, doações de bens, seguindo a sugestão do Álvaro Paes, que era um velho muito experimentado, tinha sido chanceler já do Dom Pedro I, como mostrou o professor Armando Luís Carvalho Homem, e que lhe dá este conselho que todos os políticos gostariam de receber hoje em dia, que é: olha, tu, para triunfares, mestre, dá o que não tens, promete aquilo que não é teu e perdoa a quem não te fez ofensa nenhuma. E nós vemos, eu vi com os meus olhos, na Torre do Tombo, ainda analisando a documentação em papel, digamos assim, a profusão de documentos, de doações de bens, de adversários políticos ou de gente que entretanto se tinha posto um bocadinho ao fresco fora de Portugal, que o mestre Davis vai distribuindo para aumentar o volume dos seus partidários e dar consistência a esta sua força política, que agora sim ele já assume como estando polarizada em torno da sua própria figura e não da figura do irmão ausente. Um assassinato, uma rainha regente em fuga e um homem que se começa a assumir como alternativa aos castelhanos. Entre outras hipóteses, os vários partidos estão em movimento, mas o desenlace começa apenas no próximo episódio.